Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o porquê eu não acredito mais em sola escritura, porque que eu abandonei essa crença. Nesse processo meu de conversão ao catolicismo, muitas coisas aconteceram e muitas coisas que eu acreditava, que eu entendia que eram as corretas, eu acabei me deparando com outras maneiras de enxergar o mesmo tema, outras maneiras de pensar e acabei chegando à conclusão de que a verdade não está no sola escritura. Nesse vídeo eu vou falar aqui sobre dois pontos principais que me levaram a chegar a essa conclusão. Antes, deixa eu só me apresentar, se você está vendo aqui o primeiro vídeo no canal, meu nome é Bruno, eu sou ex-protestante, eu fiquei 36 anos sendo protestante, recentemente me converti ao catolicismo e estou nesse canal aqui registrando esses primeiros momentos ali em relação a esse contato com a fé católica, as primeiras experiências como um novo convertido à Igreja Católica. Então vou registrando aqui de maneira periódica ali os acontecimentos e as descobertas, as novas possibilidades ali, as novas crenças e as coisas que no passado eu tinha como verdade absoluta e que agora eu passo a questionar. E uma delas é a questão do sola escritura, que é uma premissa ali, uma das bases do protestantismo. Primeiro a gente precisa entender o que é sola escritura e por que eu não acredito mais nisso. Vamos falar primeiro o que é isso. O sola escritura é a crença de que tudo que forma a fé cristã tem necessariamente que estar na Bíblia. Então, o protestante ele acredita que se uma coisa não está na Bíblia, ela não é útil para a fé cristã, ela não é verdade e ela deve ser combatida e contestada, ou pelo menos ela não pode ser levada como uma verdade de fé. Inclusive é muito comum quando você vai debater com protestantes, vai conversar com protestantes, eu digo isso por ser um ex-protestante e ter uma família toda protestante ainda, determinados temas, eles fazerem o seguinte questionamento: mas onde isso está na Bíblia? Essa é a base da crença protestante, essa é a base da fé protestante. Precisa necessariamente estar na Bíblia. Nesse vídeo aqui, como eu disse, eu vou falar os meus motivos para não acreditar nisso mais. E o primeiro motivo para não acreditar nisso mais é que se eu acredito que tudo deveria estar na Bíblia ou tudo deve estar na Bíblia, a própria Bíblia deveria me dizer que tudo deve estar na Bíblia. E isso a gente sabe que não acontece. Um versículo muito comum que os protestantes utilizam para embasar o sola escritura é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a preparação, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse versículo aqui, ele é uma das bases que o protestantismo utiliza para defender o sola escritura. E eu vou usar justamente ele para o meu primeiro argumento. Quando Paulo escreveu isso, qual era necessariamente o conceito que ele tinha sobre escritura? Será que a escritura que Paulo dizia é a mesma escritura que você tem na sua casa, que eu tenho aqui na minha casa, nesse mesmo formato, com esses mesmos livros? Nesse sentido aqui, Paulo estava falando provavelmente do Velho Testamento. E aí tem inclusive até um entrave aqui que eu queria já deixar em aberto aqui para os nossos irmãos protestantes, que eu sei que estão me assistindo aqui alguns deles. Se o padrão de escritura que Paulo estava falando é a escritura do Velho Testamento, que escritura do Velho Testamento necessariamente Paulo lia? Porque a gente sabe que tem indícios no Novo Testamento de que cristãos dos primeiros séculos eles liam a Septuaginta, que é a versão grega ali do Velho Testamento, que contém os 7 livros que são os deuterocanônicos que a igreja protestante rejeita. Então, será que toda a escritura útil para o ensino e para a repreensão que Paulo estava citando não contém aí os livros que você diz que não acredita, que não são inspirados por Deus? Esse não é o tema central desse vídeo, mas eu queria deixar isso em aberto para você. Uma outra questão que me leva a não acreditar mais no sola escritura é que quem defende o sola escritura defende também que não existe magistério. Cada um vai fazer a sua interpretação e vai chegar ali à plenitude da fé, à plenitude do entendimento do que se precisa ter para a salvação, por exemplo. Para mim, esse é o ponto mais crítico. Quem defende isso, defende que a interpretação tem que ser a interpretação fiel às escrituras. Defende que as doutrinas têm que ser fiéis à escritura. Só que sem o magistério, que é uma questão que
o Sola Escritura combate, sem o magistério, quem é que está apto para me dizer qual é a interpretação fiel das Escrituras? Não faz nenhum sentido eu dizer, como Calvino dizia, né, que ele aceita a tradição desde que a tradição estivesse de acordo com as Escrituras. Mas de acordo com o quê? Com a interpretação pessoal dele? Porque se eu não tenho magistério para me dizer qual que é o caminho correto, qual que é a interpretação correta, para cada um que se acha apto a interpretar as Escrituras, eu vou ter uma verdade diferente. E todas essas supostas verdades dizendo ser inspiradas pelo Espírito Santo. Aí a gente acaba tendo igreja que batiza criança, igreja que não batiza criança, igreja que tem mulher sendo pastora, igreja que não tem mulher sendo pastora, igreja que acha que o dízimo é necessário para a salvação, igreja que acha que o dízimo não é necessário para a salvação, e todos com o seu embasamento bíblico. A gente tem que lembrar aqui que todas as heresias, elas nascem dentro da Bíblia. Elas vão achar algum respaldo bíblico para dizer, por exemplo, que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura, que é uma criatura muito elevada, muito acima das outras criaturas, mas não é necessariamente Deus. É nas Escrituras que alguns protestantes vão dizer que Maria teve outros filhos, mas também é nas Escrituras que os católicos vão achar todos os respaldos para dizer que Maria foi sempre virgem, que os irmãos de Jesus não são filhos de Deus, como a gente sabe. É só ler isso está muito claro lá, né? Mas tema para outro vídeo. Mas, enfim, é na própria Bíblia que a gente vai achar uma série de pequenos indícios ali que podem dar qualquer tipo de interpretação se a gente tirar do contexto. E quando eu tiro do contexto, e às vezes tirar do contexto nem é proposital, é falta do magistério, é falta de quem me dê a referência de qual é a interpretação correta. Então, se eu não conheço o contexto, eu não conheço a intenção daquele texto, eu não conheço, não tenho a tradição para me apoiar, para me dar a luz de qual é o caminho que eu devo seguir, qualquer leitura que eu fizer e que eu conseguir levantar 2, 3 ou 4 pontos ali que me deem um suposto entendimento de uma verdade, eu posso criar uma nova heresia, uma nova doutrina, tudo baseado na minha própria interpretação e supostamente guiado pelo Espírito Santo, como muita gente fez. É por isso que eu não acredito mais em sola escritura. Eu prefiro acreditar na igreja, que como a própria palavra diz, é coluna e baluarte da verdade, no magistério e na tradição, e reconhecer que eu sozinho eu não posso interpretar a Bíblia. Ninguém está dizendo que a gente não confia na Bíblia. O católico confia na Bíblia plenamente, assim como o protestante confia. O que a gente não confia é na nossa própria interpretação. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, deixa a sua opinião, seja você católico, protestante, de outra religião. Eu só peço que nos comentários aqui você respeite as outras pessoas, você se respeite também, porque esse vídeo aqui não tem o intuito de atacar nem pessoas, nem a fé das pessoas. Tem o intuito de falar a minha opinião sobre os fatos e aqui deixar um espaço para ouvir também a sua opinião. Até o próximo vídeo. Como eu disse, eu vou relatando aqui ao longo do tempo as descobertas desse caminho aí em rumo ao catolicismo.